Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidado a Associação Advita, representada pela doutora Rosário Sobral, presidente da direção. Muito boa tarde, doutora Rosário. Boa tarde, e os meus agradecimentos à Rádio Horizonte pela possibilidade de divulgar junto dos seus ouvintes a nossa preocupação, há uns tempos esta parte, de divulgar informação útil para o cuidador e de dignificar o papel do cuidador. Faça para nós aqui um resumo do que é a associação. A Advita é uma associação que tem cerca de 7 anos e cuja principal preocupação tem sido a produção de recursos formativos úteis para a formação e autoformação de cuidadores, seja de cuidadores familiares, ou seja, as pessoas que estão nas suas casas a tratar dos seus familiares dependentes, ou daquelas pessoas que estão nos domicílios de pessoas dependentes a ajudarem os familiares a tratar de pessoas dependentes, e também dos cuidadores profissionais, que são aqueles que trabalham em hospitais, centros de dia, lares, centros de apoio domiciliário, todo um conjunto de profissionais normalmente identificados como pessoal auxiliar, geriatra, que necessita no dia-a-dia de apoiar pessoas dependentes, e é esse o seu trabalho. E que normalmente se defrontam com muitas dificuldades em matéria de formação do trabalho que vão desenvolver. Por que essa necessidade de reconhecer o papel do cuidador, doutora? No passado havia aquelas pessoas que normalmente cuidavam das mais velhas. Estamos a falar de sociedades rurais em que as famílias eram alargadas e era normal os mais velhos tomarem conta, de algumas pessoas mais velhas tomarem conta dos mais velhos e das pessoas doentes das respectivas famílias. Mas com a concentração nas cidades, com as casas mais pequenas e as famílias mais pequenas, o que é que aconteceu? Essas pessoas deixaram de acontecer normalmente nas famílias e, de repente, quando alguém fica dependente, a própria família mais pequena, e que normalmente trabalham os dois, marido e mulher trabalham normalmente, vêm-se confrontados com um grande drama, que é como se organizar para cuidar de alguém que fica doente. Sobretudo, não é que fica doente, que fica dependente. A primeira solução, a pessoa fica doente, vai para uma instituição de saúde. E depois, quando sai, não pode ficar na instituição de saúde muito tempo. Um hospital, por natureza, trata de cuidados agudos. Portanto, a pessoa sai e tem que ser tratada. E aonde é que vai ser tratada? Normalmente é em casa e cada vez mais será nas suas próprias casas. O que obriga é que os cuidadores saibam e tenham conhecimentos atualizados para desenvolverem a sua ação de uma forma correta. E é uma função muito importante, a função de cuidador. Mas nós, porque é ajudar a viver essa pessoa. Isso, nós doutora. não somos, não sabemos, e por isso temos que saber, temos que ter acesso a material que seja produzido de uma forma clara, em que os conhecimentos científicos atualizados estejam lá, mas a linguagem que é utilizada seja uma linguagem clara do dia-a-dia, que todas as pessoas consigam fazer e perceber. E aí a Advita inovou, porque além de manuais escritos, pequenos, simples e concisos, produziu filmes, porque é muito mais fácil aprender através da imagem do que através da leitura. E realmente é verdade quando se diz mais vale uma imagem do que 1000 palavras. E foi isso que nós aplicamos no nosso dia-a-dia, e não é por acaso que temos 7 manuais escritos e 11 filmes produzidos. Esses filmes e manuais incidem sobre as competências base dos cuidadores. Ou seja, pretende-se, através de todo este material, munir os cuidadores das competências base para desenvolverem a função de cuidar dos outros. Ou seja, o que parece tão complicado nesse material vai descomplicar e ser acessível a qualquer pessoa que seja pega de surpresa nessa situação. É isso, claro, doutora? Claro, porque quase todos, pelo menos a mim aconteceu, quando isso me aconteceu, quando eu de repente tive que cuidar da minha mãe, eu e os meus irmãos, nós não sabíamos a quem recorrer e ninguém nos dava informações, diziam-nos faça assim, faça desta maneira, faça da outra, e depois iam-se embora e nós ali ficávamos. Não ficávamos extremamente inseguros e realmente é importante saber como fazer. Este trabalho foi um trabalho muito interessante porque foi feito com muita gente, recorremos a técnicos especializados
na área de cuidar, identificámos as competências base de quem cuida e fomos desenvolvendo os nossos filmes e manuais e identificando essas competências base. Portanto, começámos por 2, que eram aqueles mais diretos para o cuidador que está em casa de repente a cuidar de alguém que ficou dependente e que nem percebe muito bem o que é que lhe aconteceu na vida, nem sabe como é que se vai organizar. E começámos com 2 que foram filmes que têm 2 nomes muito simples, que são Os Sentimentos e Emoções do Cuidador e O Apoio nas Atividades da Vida Diária. Os sentimentos e emoções do cuidador, normalmente ninguém pensa nisso. Só pensa nisso quem é cuidador e de repente se sente confrontado com um conjunto de sentimentos muito difíceis de aceitar. Os familiares que não são cuidadores nem percebem que isso acontece. E os próprios sofrem porque nem sempre os sentimentos que chegam à sua cabeça e ao seu coração são aqueles que consideram mais dignos. As pessoas zangam-se, irritam-se, revoltam-se, têm falta de paciência, não entendem, cansam-se, têm vontade de fugir dali a correr, como dizia uma senhora num dos filmes, e eu às vezes estou tão cansada que a minha vontade é fugir dali a correr. É isso que as pessoas sentem. E é bom que isso seja dito, é bom que isso seja verbalizado, porque o cuidador, que se não verbaliza e se não reconhece as suas limitações, fica mais doente que a pessoa cuidada, corre-se esse risco. Portanto, ser cuidador é importante, ajuda os outros a viver. É uma função muito... É uma função que deve ser reconhecida pela sociedade. E é importante que se fale dos sentimentos e emoções dessas pessoas. Dos cuidadores. Dos cuidadores. Só que é algo que as pessoas não gostam. Porque hoje em dia gosta-se muito de falar de assuntos agradáveis, bonitos, sexy. E este não é um assunto sexy, realmente. Mas é um assunto importante e muito útil. Mas que passa na vida de todos. Numa cidadania ativa e responsável, é fundamental que as pessoas identifiquem estes sentimentos e saibam como lidar com eles. E nesses manuais tem tudo certinho. A seguir aos sentimentos e emoções do cuidador, fizemos o apoio nas atividades da vida diária, com temas muito simples e muito práticos, que são os princípios básicos que qualquer prestador de cuidados tem que saber fazer. Como apoiar na higiene pessoal, como mudar a roupa de cama com a pessoa lá deitada, que eu achava que era, francamente, um milagre, impossível. É fácil depois de saber. Como ajudar a vestir e a despir. Como ajudar as pessoas a levantarem-se, a passar da cama para a cadeira, a ajudá-las na casa de banho, a ajudar a passar da cadeira para a cama, como posicionar com almofadas, os aspectos básicos da medicação, dúvidas, a maneira como deve ser desenvolvida a conversa com o médico, a adaptação da casa, uma coisa importantíssima, o tema das cadeiras de rodas, uma pessoa fica como dependente. Ainda bem que existem cadeiras de rodas, não é que desgraça andar numa cadeira de rodas, ainda bem que existe a cadeira de rodas, mas a cadeira de rodas tem que circular. E para a cadeira de rodas ter que circular, a casa tem que ser rearrumada e readaptada para a cadeira circular, porque senão é um inferno. E as banheiras? As banheiras depende, quer dizer, há acessórios, para tomar banho ali há acessórios que ajudam as pessoas. Também mostramos isso no vídeo. Mas há casos em que é possível utilizar a banheira, porque há umas cadeiras que se encaixam e a pessoa consegue se sentar. Há outros casos em que é mais fácil num poliban. Mas antes de deitar uma banheira abaixo, antes de destruir uma casa de banho, é conveniente estudar um bocadinho quais são as soluções mais fáceis e mais convenientes, que é para o cuidador, que é para a pessoa que é cuidada. Porque um banho deve ser entendido como algo de agradável e não como uma coisa horrível. E já é suficientemente mau as pessoas não poderem manter a sua privacidade em atos de higiene íntima. Portanto, é algo que nós abordamos com simplicidade e acho que com bastante clareza nestes filmes. Para ajudar, porque achamos que é útil e dá jeito. Depois, produzimos mais alguns filmes com a filosofia de base do que deve ser um cuidador, que é: os cuidados têm que estar centrados na pessoa. Porquê? Os profissionais têm que centrar a atenção naquela pessoa, nas suas próprias necessidades e no seu próprio dia-a-dia. E é preciso que todos nós
desenvolvamos bem este conceito, que é cuidados centrados na pessoa, respeito, dignidade, privacidade e reconhecimento das diferenças culturais e religiosas. E respeito pela autonomia. Ou seja, tudo aquilo que a pessoa deve fazer, ela deve continuar a fazer. Porque se deixa de fazer, perde a capacidade. Os ingleses têm uma palavra interessante, uma frase interessante que é use it or lose it. Ou seja, use os seus órgãos e as suas capacidades ou então perde-as. Se não as usa, perde-as. E nós devemos fazer isso. E é fácil, não é fácil para o cuidador. Às vezes é mais fácil fazer tudo porque vai tudo a correr do que estar à espera dele fazer a sua parte e esperar que a outra pessoa tenha o tempo necessário para fazer a parte dela. Portanto, cuidados centrados na pessoa, uma filosofia de respeito pelo próximo, para o cuidador e para a pessoa cuidada. Depois, um tema muito importante, que vocês aqui são particularmente sensíveis, que é o tema da comunicação e a relação dos cuidados. Porque a comunicação com a pessoa cuidada é um instrumento valioso de prestação de cuidados. Só a comunicação é um instrumento cuidadoso. Se entra uma pessoa que não comunica, as coisas tornam-se muito mais difíceis. Com uma comunicação fluida, as coisas fluem normalmente. E até aqueles aspectos de privacidade que são mais desagradáveis para quem é cuidado, são superados com mais facilidade. É preciso perceber a comunicação na relação de cuidar, os comportamentos que favorecem a comunicação, a prevenção e o controle de conflitos, a comunicação na equipa de cuidados, porque na equipa não é só uma pessoa que cuida, normalmente há uma equipa de cuidados. Há uma equipa de cuidados entre os familiares, as pessoas que ajudam os familiares, os profissionais de saúde que podem entrar e que também podem ajudar e que também fazem parte da equipa, e todos têm que saber comunicar uns com os outros. Porque se não comunicam, a pessoa sente-se ali um saco de trapos. Não é isso que se pretende, com certeza. Depois temos um outro módulo importante, que é a relação com os cuidadores familiares. Porque é muito importante reconhecer a importância dos cuidadores familiares no processo de cuidar. E isso é importante não apenas para a família. Normalmente as famílias não ligam nenhuma ao papel dos cuidadores, acham que as pessoas estão ali a fazer a sua obrigação, e não está certo. Mas também os cuidadores profissionais. Porque a pessoa que está com a outra 24 horas por dia tem informação útil a dar ao enfermeiro, ao médico, aos profissionais de saúde que tratam da pessoa. É importante serem ouvidos, porque também é o momento que eles têm para serem também um bocadinho acarinhados. Porque o cuidador tem que ter o seu papel reconhecido, não só pela família, como pelos cuidadores profissionais, como pela sociedade em geral. A gente não se pode esquecer que os cuidadores são aquelas pessoas que no dia a dia ajudam as outras pessoas a viver. E são os verdadeiros heróis solitários, na solidão. Depois temos um módulo muito importante que é o tema das demências. As demências são doenças difíceis de aceitar na nossa sociedade e o que se pretende é tentar transmitir aos cuidadores a identificação dos principais sintomas, perceber a evolução normal da doença e explicar algumas técnicas que podem ajudar numa situação inicial. Nós estamos muito orgulhosos deste filme. Este filme também foi feito com recurso a pessoas muito especializadas na matéria e consideramos que é muito útil, porque a demência hoje, com o envelhecimento da população, é um tema e uma área de intervenção muito importante. E depois abordamos mais 3 temas que são muito importantes, que é prevenção e controle de infecção e as mobilidades, posicionamentos e transferências, porque as pessoas têm que ajudar os outros a movimentar-se, mas têm que o saber fazer, porque senão provocam estragos nelas próprias, nas suas colunas, nos seus órgãos, do cuidador, como também podem piorar a situação. Os cuidadores podem ficar mais doentes que os doentes. E as pessoas cuidadas, se forem mal apoiadas, ainda ficam mais doentes do que já estão. É melhor evitar. Doutora Rosário, deixa para nós aqui os endereços, os contatos que os ouvintes podem aceder para terem maior informação sobre a Advita, porque nós estamos aqui a fechar, infelizmente, o nosso horário, mas todo ouvinte que quiser saber mais sobre a Advita e mais sobre cuidar melhor, cuidar bem, como é que ele pode aceder a todo o material? Como é que pode chegar a vocês? Pode ver no site, no www.advita.pt. Pode mandar um mail para info@advita.pt e pedir os materiais e nós depois logo lhe enviamos contra a comprovação de um pagamento que é relativamente simbólico, porque o que nós temos é 7 manuais e 11 filmes
apoiar as pessoas no seu dia a dia. Telefone? O telefone é o 21 316 3275. Agradecemos então aqui a presença da doutora Rosário Sobral, presidente da Associação Advita, no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na Rua António Maria Paes, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.